Olá, pessoal. Tudo bom? A paz do Senhor para todos. Nós somos da Igreja Metodista Cidade Alegria, em Resende de Janeiro. Nós estamos aqui no mês da família. Através do Ministério da Família, nós estamos no nosso segundo tema e nós vamos lá com a Jéssica Carvalho, que é psicóloga formada pela Estácio de Sá, e o casal Val, Ney e Val. Amém? Eles vão estar aqui contribuindo, abençoando as nossas vidas através do testemunho deles. Amém? E o nosso tema de hoje é derrubando muros e construindo pontes. E aí, onde vocês se enquadram nesse perfil desse tema? Ney, como é que é? Boa noite, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui contribuindo com o Ministério da Família, a Adriana, a Jéssica, minha esposa. Esse tema é bem sugestivo para a gente, porque a nossa ponte é em relação aos nossos filhos, meus filhos. Porque quando nós iniciamos o relacionamento, quando eu me apresentei para ela, eu falei, eu tenho idade tal e tenho 3 filhos, e aí, vamos? Eu acho que esse foi o primeiro muro que a gente precisou derrubar, entendeu? E com a ajuda do Senhor e com a ajuda dela, principalmente, por ter entendido esse momento, mesmo a sociedade criticando tanto, a sociedade sendo contra, acho que o amor venceu nessa história. E aí, Val, como é que você olha para esse relacionamento? Quando você olhou, né, para o Ney, você já sabia que ele tinha 3 filhos. Então, o seu casamento seria com o Val e mais os 3 filhos. Como que é esse relacionamento? Como que vocês vivem isso? Derrubando muros, muralhas e construindo pontes. Então, isso a gente vive hoje ainda, né? Derrubando muros e construindo pontes. Mas, de início, foi bem difícil para eu aceitar. Eu não aceitava, né, a relação, porque eu achava que eu poderia ter a minha vida ainda, eu construir a minha família, ter os meus filhos, embora eu não tenha vontade de ser mãe, mas eu achava que eu poderia construir a minha família. De início não foi fácil, mas quando eu resolvi aceitar não, né? Quando foi Deus mesmo que uniu, porque Deus une o propósito. Então, quando eu resolvi aceitar a vontade de Deus para minha vida, foi onde a gente derrubou mais um muro, né? Mais um muro até mesmo para a sociedade, que a sociedade apontou bastante, dizendo que ele já tinha 3 filhos e que eu poderia construir a minha família, mas eu aceitei, porque eu aceitei ser feliz com ele. E se eu aceitei os 3 filhos dele, então eu sei que ele já veio de uma relação com esses 3 filhos. Quando a gente já namorava, ele já se apresentou com os 3 filhos. Mas foi muita sabedoria, muito discernimento para poder lidar com essa situação. E hoje, graças a Deus, eu consigo lidar muito bem com os filhos dele. A gente tem uma relação bem bacana. Então, a gente hoje continua derrubando muros, né, e construindo pontes novas. Amém. Jéssica, como é que você vê esse relacionamento, né? É algo assim um pouco fora do comum, né? Ela era solteira, ele já casado com 3 filhos, né? O que você tem a falar, construir mais em cima disso para nós? Então, Adriana, o sistema familiar hoje em dia é sim constituído de diversas formas, né? Como o caso da Val e do Ney. Um homem que já foi casado, se separou, tem 3 filhos, e no caso a Val, que era solteira. Então, é possível sim vivenciar esse outro tipo de sistema familiar, que não é o tradicional que a gente está acostumado, né? É possível. E como que existe essa possibilidade, né? Como alcançar realmente que esse casamento dê certo? É realmente os dois aceitarem a realidade, né? No caso da Val, a realidade que tem hoje é que ele tem 3 filhos, então o que eu posso fazer é aceitar, né? Não fugir disso, mas aceitar a realidade que está sendo exposta ali no momento. E como foi para os seus filhos, como está sendo hoje, atualmente, entre eles com vocês? Então, a gente tem uma relação muito familiar mesmo, sabe? O entretenimento com meus filhos e a Val é muito bom, sabe? Eu posso ir trabalhar despreocupado, eu posso deixar eles em casa despreocupado, que eu sei que vão estar em boas mãos. Eu sei que vai ter o cuidado de mãe, mesmo não sendo... Ela é uma mãe
que não gerou do ventre, mas ela tem um cuidado de mãe, as preocupações de mãe. Até mesmo quando a gente vai no mercado fazer compra, é interessante isso. Quando a gente vai fazer compra, ó, tem que comprar isso para sua filha, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Ah, ela gosta disso. Existe essa preocupação de mãe mesmo, de sempre suprir a necessidade como mãe. Isso aí é bem interessante. Mas no início, Val, como é que foi você com os filhos dele? Como é que você se saiu? Como que eles se saíram? O primeiro encontro, aquele primeiro, né, olhar, o trocadilho, aquelas coisas que a gente sabe, adolescente, né? Porque eles tinham o quê? 12 na época. Então, está naquela fase, né, Jéssica, adolescente, é um pouco complicado, né, essa fase, né? Como é que foi? Então, o primeiro encontro de uma das filhas, a menina não recebeu muito bem, né? Que ela tinha um ciúme imenso do pai, mas ela me olhou, ela falou para outra irmã dela assim: essa aí que é a namorada do meu pai? Tipo assim, é essa aí? E aí eu já olhei também assim para ele e falei assim: nossa, vai ser difícil, né? Foi bem difícil. Com o menino eu não tive nenhum problema. A gente já de cara a gente já se bateu e se deu bem. Mas com uma das meninas teve uma resistência bem grande da parte dela também. Eu tive muita paciência, que eu tive muita paciência com ela. E aí devagar eu fui abordando ela, chegando mais próximo dela, conversando mais com ela, me interagindo, fazendo uma boa amizade com ela, ouvindo bastante ela também, que ela tinha bem coisas para colocar para fora. E hoje a gente tem esse relacionamento aberto. Ela tudo que ela precisa, ela vem até se referir a mim, até, entre aspas, como mãe. Às vezes eu fico meio retraída com ela, mas hoje ela me respeita, tem um relacionamento muito bom comigo. E hoje ela mora com a gente também. Então, Olha isso, Jéssica, interessante. Hoje mora com vocês. Quantos moram com vocês? mora uma menina mora Uma com a gente. menina, só ela que mora Só. com vocês, dos três. Essa que não me recebeu bem, inclusive. Olha aí, que bênção, né? Você vê que, independente das circunstâncias, existe lá no finalzinho do túnel uma esperança para que um relacionamento dê certo, né? Entre o casal e os filhos, né? Essa interação, Jéssica, da Val, né, com os filhos, é uma coisa que vem crescendo. A gente percebe isso dentro dos meios, como você colocou bem. Hoje nós temos uma diversidade de relacionamentos, né? E nós não estamos aqui de maneira nenhuma, né, incentivando separação de forma alguma, em nome de Jesus, mas nós estamos aqui com uma realidade que são pessoas que estão reconstruindo um relacionamento, que está pegando, né, Val, os filhos dos outros, né, e cuidando como se fosse dela. Isso é muito importante, isso é muito legal, porque você poderia estar bem cômoda com seu marido e não querer, né, Jéssica? Como é que a gente pode falar, né, diretamente para o público que está nos assistindo hoje esse relacionamento? Porque a gente sabe que é difícil. Eu vejo na fala da Val que ela pegou o limão e fez uma boa limonada, né? Ela deu um novo sentido àquela realidade. E assim, até o pessoal que está em casa, né? A grande questão é você construir. Na fala da Val, ela construiu isso junto com a filha do Ney. Então, assim, ela não impôs nada, ela não chegou chegando, mas ela ficou como observadora, observou o ambiente e foi construindo junto com a... Qual é o nome dela? Com a Renata, né? Ela não impôs, eu sou a nova namorada do seu pai, você tem que me aceitar. Não, né? Ela trouxe a Renata para junto. Eu observei isso. E com certeza não foi fácil, né? Não foi assim do nada, né, Jéssica? As coisas não acontecem de dia para a noite, né? Imagina, o pai não tinha uma namorada e de repente chega uma nova namorada, né? Uma nova pessoa. E ainda mais nessa época da adolescência, né? Poxa, tá pegando aí um espaço meu, né? Tá roubando meu pai de mim. Mas a grande questão é realmente a gente envolver as outras partes e não excluir,
né? É realmente aceitar e ver o que eu posso fazer. Claro que tem situações que nem sempre os filhos aceitam né, a parceira do pai, mas é tentar ver a melhor forma possível de lidar ali com aquela questão, entendeu? A melhor forma possível de lidar naquele relacionamento. E o interessante que você estava relatando, Onei, que vocês vão ao mercado e ela sempre, né, tá atenta, né? É o carinho, né, Jéssica? Tá no mercado, tá comprando um danoninho, né? Não, aquilo ali a sua filha gosta. Então, esse carinho, esse zelo é muito especial, né? É muito importante. Descobrir isso para você foi algo assim que você viu que era necessário ou a necessidade ela veio com a sua rotina com o Ney? E com ela, lógico. Não, eu vi na rotina do dia a dia. Eu fui vendo o que ela gostava, o que ela mais gostava de comer, de beber, de passear. Então, aí, devagarzinho, eu fui chegando mais próximo, cativando ela. Né? Ela sempre muito fechada, eu também sou bastante também fechada, mas devagar eu fui chegando e ela foi me dando oportunidade. Na verdade, nós fomos se dando oportunidade, eu e Isso ela. É importante, né, Jéssica? A gente se permitiu se conhecer melhor, tanto ela quanto eu. E quando isso aconteceu, foi maravilhoso para mim e para ela. Parece que tirou um peso dela e de mim, né? Porque ela via o pai como só dela, né? Então. E talvez ela estivesse precisando disso, né? Isso é incrível, né? Porque a Val chegou para somar. Não foi uma divisão, Exatamente. né? Tem até um ditado que, na fala, no testemunho de vocês reafirma, se um não quer, dois não brigam. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente pode, sim, pegar a nossa realidade e dar um novo sentido, né? Eu tenho poder sobre isso, eu tenho, né? Eu sou o autor da minha vida, eu posso me colocar... Não, eu não aceito desavenças, eu quero, sim, ter um casamento feliz, independente se ele tem filho ou não, né? Ô, Ney, como é que é o seu relacionamento com a educação? Junto com a Val... a sua filha está na sua casa, mas com certeza ela vai visitar a mãe. Aí eu estou assim meio intrigada, porque eu acho interessante o sim e o não, né? Porque para as conquistas, né, é interessante isso. A mãe para ceder, né? Não, você pode brincar com isso, eu vou te dar aquilo. Aí o pai, não, você não pode, eu não. Dá para entender? Como é que é lidar com a situação de um falando... Deu para entender, Jéssica? Porque, muitas das vezes, há um rompimento, né, dessa integridade entre o relacionamento pai e mãe com os filhos, porque aí a Val está presente, né? Então, existe essa educação. Como é que é isso? Existe algum complemento? Vocês conseguem conciliar isso de uma maneira sábia, correta? Porque até agora eu acredito que sim, porque ela está dando um feedback legal, está tendo, né, uma resposta boa para o relacionamento de vocês. Então, em questão da educação, eu sou aquele pai que eu pego no pé quando é necessário. Quando é necessário, eu chamo a atenção, as coisas têm que ser feitas desse jeito. Mas, dentro de casa, eu dou bastante autonomia para a Val. Porque quem passa mais tempo dentro de casa é a Val. Mesmo não sendo mãe, eu dei autonomia para ela lidar com essa situação também. E em relação à mãe dela, nós temos um bom relacionamento com a mãe biológica dela. Tanto que a mãe biológica dela frequenta a nossa casa, nós vamos lá, ela tem um novo relacionamento também, a mãe biológica dela tem um novo relacionamento. Benção, né? E a gente tenta fazer esse ambiente mais harmonioso para a gente conseguir conviver bem. Até mesmo porque, quando são pais separados, gera um certo trauma na criança. Porque a imagem que ela tinha do pai era uma. A partir do momento que ela veio morar comigo, ela conseguiu enxergar um pai totalmente diferente do que descreveram para ela. E, com isso, a gente tenta fazer um ambiente bem harmonioso, porém, eu falar não é não. A única coisa assim eu vou na minha mãe, beleza. Tal hora em casa. Até mesmo porque a gente está vivendo um tempo de pandemia, a gente está vivendo num tempo de muitas guerras aí sociais, então eu tenho que guardar. A internet massacra muitas informações. Eu preciso resguardar, proteger a minha filha de uma certa maneira. E com isso eu tento ser
impor algumas coisas, algumas regras. Lá em casa existem regras. E essas regras são obedecidas, tanto eu tenho as minhas regras, a Val tem as delas, para a gente tentar manter um ambiente bem harmonioso, o mais harmonioso possível, entendeu? Sem aquele negócio de ditador. Eu não sou um pai ditador, porque geralmente o pai de menina, o pai de menina, ele já é aquele cara mais protetor, entendeu? Com o menino, a gente amolece o nosso coração. Não sei se os pais que estão me assistindo em casa também têm esse mesmo sentimento. Mas quando você é pai de menina, você vê seu mundo rosa na tua frente, você quer ser duro, mas aí olha com aquela carinha, você... Não é não. Mas a gente tenta vivenciar dessa forma. É verdade. E esse relacionamento, Jéssica, tem que ser de uma forma flexível mesmo, né? Para que as crianças possam interagir, né? Ter uma vivência e olhar o relacionamento futuro deles de uma forma eficaz, boa e saudável, não é verdade? Flexibilidade não é libertinagem, né? A gente tem que ser, sim, companheiros dos nossos filhos. Mas pai tem que ser pai, né? Tem que dizer não até para a educação, para a evolução. Se eu amo meu filho, eu vou ajudar no desenvolvimento. E essa ajuda vem sim do não, né? Mas sim, companheiro, conversar. Mas na hora de realmente educar, de exercer autoridade, não autoritarismo, né? Exercer autoridade, os pais têm sim que exercer. O que a gente vê muito nos dias atuais crianças muito chatas, né? Crianças mimadas, filhos desobedientes. Por quê? Por causa dos pais, né? Que não exercem a autoridade, aquilo que Deus deixou de graça para nós exercer. É verdade. E a gente tem essa responsabilidade, né? De educar, de tratar com seriedade, né? E é um tema que vai a fundo, né? Então, nós não temos muito tempo, mas nós vamos, né? Em nome de Jesus, pode falar. E pegando um gancho no que a Jéssica disse, hoje os pais querem suprir a necessidade dos filhos com presentes, não a presença. Hoje eu vejo que, para o filho ficar quieto, ele faz uma pirraça no mercado, eu vou e pego um pacotinho de bala e dou na mão do filho. Isso não pode acontecer nos dias de hoje. Então, por isso que nós estamos criando uma sociedade com crianças chatas. Porque a gente nessa correria de trabalho, de igreja, às vezes, muitos pais querem comprar os filhos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante você ter autoridade e não autoritarismo. Você não comprar a obediência dos seus filhos e sim dizer que aquilo é errado. Não pode fazer e ponto. Independente se você vai ficar com o coração partido com a sua decisão, mas não é não. Assim você vai criar juvenis, jovens e adultos fortes, assim como nós fomos criados no passado. Val, olha lá para a nossa telinha, né? E dá o seu recado dessa mãe que você, eu creio que deve ter despertado, né, Jéssica, em você, para ser uma mãe biológica, mas essa mãe carinhosa que do nada, assim, você viu que você tem de grande valor. Mostra aí, fala para o pessoal como é que é isso. Rapidinho, que o nosso tempo já foi. Eu quero deixar para quem tem relacionamentos assim como o nosso ou parecido, que não desista dos seus relacionamentos. E filhos são frutos de relacionamentos antigos. E se você tem esse tipo de relacionamento, não desista, porque filhos é a família constituída por Deus. Então, se eles vieram, foi porque Deus permitiu. E se aconteceu o casamento, foi porque Deus permitiu. E se chegou até suas mãos, com toda certeza, foi Deus que quis, para que você cuidasse. E hoje eu falo assim, eu não gerei, não tenho vontade ainda de gerar, mas eu tenho eles como filho do coração. Amo os três. Quero até mandar um beijo para os três e dizer que eu amo eles. Amém. Jéssica? Eu quero deixar claro, né, para todos que estão em casa, que a gente tem o poder de escolha. Então, eu escolho ser feliz, né? O poder está nas nossas mãos, sim. Deus nos dá a oportunidade. Então, se eu quero ter um casamento com paz, com amor, você é o responsável pela sua história, lute por isso, né? Filhos são bênçãos de Deus e a responsabilidade da educação, do afeto, né? Nossa de pais. Então, quero deixar para todos vocês que é possível sim ter um casamento feliz, uma família feliz, é possível. E o maior presente
para os nossos filhos é a nossa presença. Seja presente na vida dos seus filhos. Chegue bem aconchegante, independente do dia, da hora, dê um beijo, um carinho. Tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Nós ficamos por aqui mais uma vez com esse tema e até o próximo.